Olá, alunos, tudo bem? Bom, vamos para mais uma resolução de uma questão da Unicentro de 2012/1. O assunto é curva de solubilidade. Tá? Mais especificamente, a gente vai falar de ponto de inflexão. Então, bora lá. A questão traz um gráfico, tá, de coeficiente de solubilidade, a massa em gramas do soluto por 100 gramas de água, tá, como a gente pode observar aqui ao lado, versus temperatura. Daqui a pouco a gente vai analisar mais detalhadamente esse gráfico, tá? Bom, aí ele traz o seguinte: as curvas de solubilidade têm grande importância no estudo das soluções de sólidos em líquidos, porque a temperatura é o único fator físico perceptível que influi na solubilidade. Há certas substâncias químicas cujas curvas de solubilidade apresentam pontos de inflexão que denotam mudança de estrutura do soluto, como é possível verificar no gráfico de solubilidade do sulfato de sódio decaidratado. A análise desse gráfico permite corretamente afirmar: alternativa A, o processo de solubilidade do sulfato de sódio hidratado em água é exotérmica. B, o resfriamento de uma solução saturada de sulfato de sódio de 40 até 20 graus possibilita a formação de um precipitado do sulfato de sódio. E C, o ponto de inflexão no gráfico mostra que o coeficiente de solubilidade é igual para os solutos durante a mudança de estrutura. D, a solução aquosa de sulfato de sódio decaidratada, cujo coeficiente de solubilidade é de 50 gramas por 100 gramas de água a 30 graus, ao ser aquecida a 65, se transforma em uma solução diluída. E a alternativa E, ao ser evaporado a metade, 100 ml de uma solução aquosa, cujo coeficiente de solubilidade é igual a 20, a nova solução obtida terá metade do coeficiente da solubilidade dessa substância. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui com a análise. Eu trouxe o gráfico de novo. Aqui, antes de ler as alternativas, vamos reparar o seguinte: essa substância aqui é o sulfato de sódio decaidratado, ok? Sulfato de sódio sal com 10 moléculas de água de hidratação. A gente percebe que essa dissolução do sulfato de sódio decaidratado ela é endotérmica. É endotérmica por quê? Porque quando está aumentando a temperatura, está aumentando também o coeficiente de solubilidade. Ó, a temperatura vai aumentando, o coeficiente de solubilidade também aumenta. Até essa temperatura aqui que ele marcou, de 32,4 graus, onde a substância ela perde as suas águas de hidratação. Quando ela perde essas águas de hidratação, percebam que a dissolução ela deixa de ser uma solução endotérmica e passa a ser uma dissolução exotérmica nesse ponto aqui, onde só tem a substância. Por quê? Porque agora, quando a temperatura está aumentando, a solubilidade está diminuindo. Tá? Aqui no ponto de inflexão é onde acontece isso, ok? Vamos começar pensando na letra A. O processo de solubilidade do sulfato de sódio hidratado é exotérmico? Não, é endotérmico. Com o aumento da temperatura, aumenta a solubilidade. Está descartada a letra A. Letra B. O resfriamento de uma solução saturada é quando existe o máximo de sal possível dissolvido em determinada quantidade de água, né? De 40 para 30 graus Celsius, o marco de 30 é esse aqui, possibilita a formação do precipitado do sulfato de sódio. Bom, isso está errado pelo seguinte: o sulfato de sódio, gente, ele tem uma dissolução do tipo exotérmica. Então, o que acontece? Quando eu faço resfriamento, ou seja, quando eu estou diminuindo a temperatura dele, pensa aqui comigo, estou diminuindo a temperatura, olha a solubilidade aumentando. Então, aconteceria ao contrário. E aqui um cuidado que a gente tem que tomar é que a gente começa com uma temperatura de 40, termina com uma temperatura de 30, ok? Mas a gente não tem que pensar que o precipitado que vai formar é o sulfato de sódio, né? O sulfato de sódio ele existe nessa faixa aqui, ok? Então, completamente errado também. Letra C fala que o ponto de inflexão, que está marcado aqui como 32,4 graus, ele mostra que o coeficiente de solubilidade é igual para os solutos durante a mudança de estrutura. Perfeito, ó, é o mesmo valor dos dois durante a mudança de estrutura, tá? Então, certinho, é isso que é o ponto de inflexão. Já vou marcar logo a letra C. Vamos entender porque que as outras estão erradas, ó. A solução aquosa de sulfato de sódio decaidratada, cujo coeficiente desse sal é de 50 gramas por 100 gramas a 30 graus. Então, a 30 graus, ele fala aqui que o coeficiente é de 50 gramas,
tá? Por 100 gramas. Ao ser aquecida a 65 graus, mais ou menos aqui, né? Ele vai perder, né, as águas de hidratação. Ele fala que se transforma em uma solução diluída. Absolutamente errado, né? O que é a diluição? É acréscimo de solvente a uma solução, tá? E a concentração ela diminui por consequência disso. Ali teve uma mudança de estrutura, né, nesse processo de aquecimento. Letra E, ao ser evaporada a metade 100 ml de uma solução aquosa, cujo coeficiente de solubilidade do sulfato de sódio decaidratado é igual a 20, a nova solução obtida terá a metade do coeficiente de solubilidade dessa substância. Galera, o que vai mudar o coeficiente de solubilidade é a temperatura, ok? É claro que quando você faz uma evaporação do solvente, muda-se a quantidade máxima de soluto que você pode dispersar lá. Só que não muda o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade ele é fixo, ok? O coeficiente de solubilidade ele não vai mudar. Então, a resposta correta da questão, letra C, tá? Uma questão muito importante. Aliás, a matéria de soluções é uma matéria muito importante, que é praticamente em todas as provas, tá bom? Sugestões de questões para resolver. Se gostaram, por favor, curtam, tá bom? Mandem sugestões e até a próxima resolução. Grande abraço a todos e bons estudos.